Então, boa tarde, meus queridos alunos aí do curso de agronomia, primeiro período, né? Aí da Face Agra. Boa tarde, Atanael, Renato, Lucicleide, que está entrando agora, e o que não tem o nome no celular, que caiu agora, né? Então, boa tarde a todos. A gente vai começar a nossa aula de física agora, nossa segunda aula de física, continuação do nosso conteúdo, né? Que a gente tem visto. Então, eu propus na aula passada, na verdade, no fim da aula gravada, para a gente fazer o cálculo que é da velocidade que o Google utiliza, né, para fazer essas medidas do Google Maps. Então, eu vou fazer o seguinte, né, para quem tentou fazer o seu próprio, né, estou voltando aqui, deixa eu botar aqui que eu estou com o Google aqui aberto, beleza. Aí você põe o seguinte, põe Maps no seu Google, entra aqui, aí eu propus o seguinte, você colocar da sua cidade até Araripina, se você já mora em Araripina, você põe de Oricuri a Araripina, né, que é a cidade aqui que eu moro. Então, de Oricuri, rotas até Araripina. Beleza, aí coloquei aqui a rota. Então, ele está dizendo que via BR-300, não é andando não, aqui eu estou andando. Deixa eu botar de carro, pelo menos, né? Então, o Google Maps ele tem essa escolha aqui do lado esquerdo, aqui em cima, de carro, de ônibus, a pé, de bicicleta, de avião. Óbvio que a gente vai pegar o menor caminho. Ninguém vai entrar aqui na Barra de São Pedro para poder ir para Araripina pela Barra de São Pedro, né? Então, botar de carro aqui. Então, ele está dando o quê? 55 minutos em aproximadamente 60 quilômetros, né? Vamos botar por 59,9 quilômetros. É brincadeira, né? Então, eu vou subir aqui para escrever lá no quadro, né? Então, o que acontece? Eu tenho... Vou só anotar os dados aqui e vou botar na tela maior, né? Então, a distância que eu estou pegando de Oricuri a Araripina é de 60 quilômetros. E o tempo que o Google Maps está calculando que eu vou levar de Oricuri para Araripina é de 55 minutos. Beleza, vamos fazer esse cálculo aqui. Então, o que acontece? Eu tenho a distância e tenho o tempo. Professor, eu quero calcular em quilômetros por hora. Como é que eu faço para determinar, transformar minuto para hora, né? Você sabe que uma hora são 60 minutos. Uma hora são 60 minutos. Ou seja, vou botar aqui como X está para 55 minutos. Fazendo meio pelos extremos, eu tenho que X vezes 60 é igual a 55 vezes 1, ou seja, 5 vezes 60 é igual a 55 vezes 1. Passo 60 dividindo, X é igual a 55 sobre 60. E aí, o que é que eu faço? Pega a calculadora e divide. Vai achar vai deixar assim, peraí. Só que aí a divisão vai ficar um pouco diferente aqui. Eu vou na calculadora, vou ter a calculadora mais fácil aqui, mais rápido, né? Então, para quem testou, quem fez isso em casa, cadê a calculadora? 55 dividido por 60 dá aproximadamente 0,92. Então, isso aqui é 0,92. Então, 55 minutos é aproximadamente 0,92 horas, né? Ou seja, quase uma hora, né? É óbvio, 55 minutos é quase uma hora. Então, a velocidade média que eu levaria para ir de Oricuri para Araripina, vou calcular aqui de azul aqui do lado. Então, a velocidade média vai ser igual a 60 dividido por 0,92. Lembrar a fórmula, né? Eu já coloquei direto, porque eu já sei que é quilômetros por hora, né? Mas a velocidade média que a gente tem estudado escalar é D sobre delta T, né? A distância percorrida, não é o deslocamento, né? A distância percorrida dividido pelo tempo. Ou seja, 60 dividido por 0,92. Então, o Google aí está calculando minha velocidade média de aproximadamente 60, vou pegar a calculadora aqui, dividido por 0,92. Então, 60 dividido por 0,92, aproximadamente 65 km por hora.
Então, aproximadamente 65 km por hora. Aí, o que é que eu brinco dizendo? O Google não me conhece, né? Se eu não vou uma média de 65 km por hora daqui para Araripina, não. Eu aumento isso aqui, pelo menos acho que minha média vai em torno de 80 km por hora. Mas vamos pensar isso agora, né? Imagina que eu mude. Qual seria o tempo que eu levaria de Oricuri para Araripina? Então, isso aqui, vocês podem dar uma olhada e depois pausar para ver isso aqui. Eu vou só recalcular aqui embaixo. Imagine agora que eu, ao invés de ir com 65 km por hora, com minha velocidade média, eu vá por 80 km por hora, que é o que eu imagino que eu vá quando eu vou de carro para Araripina. Então, esse mesmo exercício aqui, eu vou mudá-lo aqui. Eu vou botar agora que minha velocidade média é de 80 km por hora. Qual é o tempo que eu levo de Oricuri para Araripina, né? Utilizando 80 km por hora. Aí eu vou substituir, ó, na fórmula, relembrando a fórmula aqui, velocidade média distância percorrida pelo tempo. Se eu faço um meio pelos extremos, ó, eu vou ter no fim essa fórmula que o tempo vai ser distância percorrida dividido pela velocidade média. Então, o tempo que eu vou gastar daqui de Oricuri para Araripina, eu vou pegar o deslocamento, que é sempre constante, né? A não ser que eu vou para um ponto mais distante de Araripina, dividido pela minha velocidade nova média. O Google calculou a velocidade média como 65 km por hora. Só que eu digo, eu não ando com a velocidade média 65 km por hora. Ah, porque o senhor gosta de velocidade, velozes e furiosos? Não. É porque é a velocidade utilizada no dia a dia, né? Uma 80 km por hora. Então, o meu tempo para eu ir de Oricuri para Araripina vai ser 60, que é a distância Oricuri-Araripina, dividido pela minha velocidade, 80. Ou seja, 60 dividido por 80, simplificando aqui, né? Dividido por 10, dividido por 10. Agora eu vou dividir por 2, dividir por 2, 3 sobre 4. 3 sobre 4 é 0,75. 3 sobre 4 é 0,75 horas. E minutos, né? Eu sei que uma hora são 60 minutos, cada 0,15 dá, cada questão dessa aqui é aproximadamente 15 minutos. Meia hora, né, daria o quê, né? 30 minutos, então 0,75. Cada 0,25 de hora são 15 minutos. Então isso aqui, na verdade, dá 45 minutos. Que é mais ou menos realmente o tempo que eu levo daqui para Araripina. Então isso aqui é somente para a gente ter essa noção aqui dessas questões de distância, de velocidade média. Aí eu baixo aqui, para vocês pensarem em casa, né? Depois, com mais tempinho aí para estudar. Deixa eu voltar aqui aos slides. Então, foi isso que o cálculo que eu fiz aqui agora, né? Vamos para outra grandeza física, ou seja, a gente já sabe que é deslocamento, que é distância percorrida, velocidade média. Vou botar o livro de vocês aqui, na verdade. Deixa eu mudar o que eu estou apresentando aqui para vocês. Cadê o livro? Está aqui. Eu vou definir, no caso aqui, a velocidade instantânea, né? Que foi onde o professor Paulo Sérgio parou com vocês aqui, ó. No caso, a velocidade instantânea. O que é que acontece com a velocidade instantânea? Vou lendo aqui, vou riscando para a gente ver onde eu estou falando e daqui a pouco eu volto para o quadro, né? Então, vamos falar um pouquinho de velocidade instantânea. Às vezes, a velocidade média é tudo aquilo que precisamos para conhecer o movimento de uma partícula. Porque como eu estava fazendo esses cálculos aqui atrás, às vezes me interessa somente saber qual é o tempo que eu vou levar daqui para Araripina, se eu mantiver uma velocidade média de 80 km por hora, né? Não é instantânea, às vezes é o seguinte, é isso que a gente percebe, né? Eu estou indo daqui para Araripina. Quando eu passo pelas lombadas de Trindade,
eu reduzo minha velocidade. Quando eu passo pelas lombadas, quando a gente chega em Araripina, eu reduzo minha velocidade. Mas há trechos na estrada que eu aumento minha velocidade, que eu posso chegar a uns 120 km por hora. Mas no fim, minha velocidade média vai interessar o quê? Exatamente o tempo que eu gastei e a distância percorrida. Ou seja, serviu para mim. No caso, para eu calcular a distância, para calcular o tempo que eu gastei daqui para Araripina. Porém, há alguns momentos que eu preciso saber quando eu reduzi, quando eu aumentei as minhas velocidades. Esses momentos, esses instantes que eu estou olhando minha velocidade lá no odômetro, eu estou denominando o quê? De velocidade instantânea. Eu estou denominando de velocidade instantânea, aquela velocidade naquele momento ali. Aí vem a pergunta de 1 milhão, né? Qual é a duração de um instante? A pergunta de 1 milhão, né? Note que a palavra instante possui um significado físico diferente do seu significado na vida cotidiana. Você poderia usar a frase durou um breve instante para designar um fato ocorrido em um curto intervalo de tempo. Porém, na física, um instante não tem duração. É naquele momento, aconteceu, acabou, pronto. É isso que significa, né? Ele se refere a um único valor definido para um tempo. Então, eu vou definir dessa maneira, a velocidade instantânea para vocês, a partir de algum gráfico para a gente entender, né? Porque é o seguinte, deixa eu pensar melhor para a gente definir, né? Eu vou diminuindo porque o instante não tem duração. Deixa eu vir para o quadro aqui de novo, para a gente entender, depois eu volto para lá. Eu defino velocidade média, aí a gente vai vir para os gráficos aqui para a gente entender. Eu defino velocidade média como d sobre ΔT ou ΔX sobre ΔT. Como assim ΔX sobre ΔT, né? Se eu estou sobre o eixo X, meu movimento, por enquanto, ele é retilíneo. Eu não estou andando no plano aqui, né? No eixo X e no eixo Y. Eu saio desse ponto aqui, vamos dizer que aqui é o meu marco zero, o meu zero. Eu saio do ponto A e chego até o ponto B. Aí eu vou ter um X associado ao A e vou ter um X associado ao B. Vou ter um tempo associado ao A, vou ter um tempo associado ao B. Ou seja, eu fui de A para B. Eu fui de A para B. Então, o que acontece? Qual foi a distância que eu percorri para ir de A até B? Como eu disse, eu estou trabalhando na reta. O deslocamento vai ser igual à distância percorrida. Então, quando eu percorrer de A até B, vai ser o que eu vou chamar de ΔX. Ou seja, vai ser XB menos XA. O espaço final, né, a posição final menos a posição inicial. Depois eu boto valores aqui para a gente entender. E o tempo que eu gastei para ir de A até B vai ser o tempo final que eu olho no cronômetro menos o tempo inicial. Ou seja, TB menos TA. Se eu substituo aqui, eu venho, né? XB menos XA sobre TB menos TA. Então, é assim que eu determino minha velocidade média, né? Minha velocidade média. Aí eu vou pegar aqui os pontos que tem no livro aqui, só para a gente se ligar. Aí eu volto para o livro para vocês entenderem o que é que eu vou fazer. Ele põe aqui o seguinte, imagine que eu tenha um carro aqui de Fórmula 1, no caso, um carro andando aqui, ele põe aqui, né, ponto 1, ou seja, como se fosse o meu A, e ponto 2, como se fosse o meu B. Eu falei anteriormente, o carro está indo daqui para cá. É daqui para cá, né? Então, o que é que eu... Aí ele põe um gráfico aqui, né, para dizer o que é que o carro está sofrendo, né? Então, aqui vai ser o deslocamento, não é o X matemático, não, é o X físico. E aqui vai ser o tempo gasto. Deslocamento em metros, tempo em segundos. E ele... O gráfico desse, da posição pelo tempo desse carro vai ser dado assim. Então, ele coloca aqui alguns dados, né? Ele põe que o P1
está ligado ao tempo 1. Ele põe que o P2 está ligado ao tempo 4. Aqui, né? Ao tempo 4 segundos. Ele levou 3 segundos para vir daqui para cá. Ele saiu do segundo 1 e quando olhou o tempo 2 aqui, 4 segundos. Então aqui é o meu P1, aqui é o meu P2. E o que é que acontece, ó? Eu quero medir essa velocidade média, né? Deixa eu botar aqui, vocês todos aqui, e depois eu mostro tudo isso no livro aí. Eu quero medir minha velocidade média. Aí o que é que acontece? Eu sei aplicar isso aqui. Aí eu venho daqui para cá. O que é que eu tenho? Daqui para cá é meu ΔX. Ou seja, aqui é o X1, aqui é o X2. Ou seja, essa altura daqui é X2 menos X1. Essa altura aqui é X2 menos X1. Daqui para cá eu tenho tempo gasto. Ou seja, T2 menos T1. Aí o que é que vocês aprenderam? Tangente, né? Na matemática, eu tenho o seguinte. Se eu ligo um ponto daqui para cá, aí o que é que acontece? Eu vou ter esse ângulo daqui, aí eu vou ter a tangente desse ângulo, que vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. X2 menos X1 sobre T2 menos T1. Isso aqui é velocidade média. Isso aqui, ou seja, se eu calculo esse dividido por esse, eu tenho a velocidade média. Eu tenho a média. Eu vou mostrar aqui no slide para vocês. Deixa eu ver, alguém falou no chat. Está, Lucicleide, a aula está sendo gravada. Aí, o que é que acontece aqui? Eu vou postar aqui o livro para a gente analisar. Ó. Então, o que é que nós temos? Eu vou subir aqui para a gente ver lá. Eu fiz esse desenho aqui, ó. Na verdade, ali. Eu fiz esse desenho para a gente perceber o seguinte, ó. O ΔX, o ΔT, ou seja, a inclinação, que é a tangente que eu escrevi ali, ou seja, a inclinação vai ser ΔX sobre ΔT, ou seja, a minha velocidade média. Minha velocidade média. Aí eu vou definir um termo matemático que a gente vai ver em cálculo. Imagine agora que eu queira a velocidade nesse ponto. Eu quero a velocidade nesse ponto. O que é que eu vou fazer para determinar a velocidade nesse ponto? É isso que a gente tem que questionar, que aí eu vou subir aqui para mostrar para vocês. O que é que eu quero? Eu quero a velocidade nesse ponto. Aí eu já sei que eu posso calcular a velocidade pela tangente, porém, como é que eu vou definir tangente aqui? Eu não vou ter 2 pontos, né, para poder definir a minha tangente. Eu vou ter que traçar a tangente matemática da curva, que é quando ela toca num ponto só. Já tem que tocar nesse ponto. Eu vou mostrar lá no gráfico de novo, tocando nesse ponto. Matematicamente, a gente vai reduzindo o ΔT. Eu vou diminuindo o ΔT. Eu vou pegando esse ΔT daqui para cá, depois daqui para cá, depois daqui para cá, até o ΔT ó, ficar muito pequeno. Então, a minha ideia é diminuir isso aqui. Ó. Vocês vão mostrar isso aqui no... aqui. A minha ideia é diminuir esse ΔT. Ó. O ΔT está daqui para cá. Aí eu vou diminuindo, vou pegando daqui para cá, daqui a pouco daqui para cá, daqui para cá. Para quê? Para determinar essa velocidade instantânea. Então, minha ideia é o quê? Como está aqui escrito aqui embaixo, ó, fazer o ΔT cada vez menor. Tanto o ΔX quanto o ΔT tornam-se muito pequenos. Mas a razão entre eles não necessariamente diminui. Por quê? Como na divisão, se eu diminuo um e diminuo o outro, a divisão vai se mantendo constante. Então, eu tenho que fazer o meu ΔT muito pequeno, quase zero. Na verdade, tendendo a zero, né? Então, a gente pode definir o seguinte. A velocidade instantânea é o limite da minha velocidade média quando o ΔT tende para zero. Óbvio que eu vou definir isso para vocês em cálculo mais tarde, mas a questão do limite, mas vocês vão precisar aqui, ó. Então, Tati, tem café fresquinho. Definido para vocês,
a minha velocidade instantânea, ou seja, naquele instante que eu quero determinar, tipo, eu estou passando aqui por uma lombada, eu estou aumentando minha velocidade porque a pista está boa, é uma reta só, então minha velocidade instantânea vai ser o limite de ΔT tendido a zero, de ΔX sobre ΔT. Isso aqui a gente vai ver mais tarde, ó, que eu não vou cobrar agora. Isso aqui a gente vai para o quê? Para a derivada. Isso aqui eu defino a derivada. A derivada aqui para poder determinar a velocidade instantânea. Tem gente que bota assim, inst, velocidade instantânea. Então, é só para vocês terem conhecimento como é que a gente determina a velocidade instantânea. Eu não vou pedir esse cálculo agora não. Mas no futuro, quando a gente for ver limite em cálculo, aí a gente chega a fazer esses cálculos de velocidade instantânea. Então, beleza. Vou definir outra coisinha ali que eu não defini, que é importante, para a gente já fazer mais algumas questões aqui, né? Eu vou definir o quê? Meu movimento retilíneo, deixa eu aumentar aqui o quadro aqui, né? Deixa eu botar só para mim aqui. Meu movimento retilíneo, então, aqui, vai ficar gravado, como está dito aí. Meu movimento retilíneo ele pode ser dividido da seguinte maneira. Eu tenho... Meu movimento ele pode não necessariamente ser retilíneo, tem movimento no plano, que a gente vai estudar. Mas o meu movimento retilíneo, a gente vai dividir para análises em dois tipos de movimentos retilíneos. Eu vou ter o uniforme e eu vou ter o uniformemente variado. Uniformemente variado. O que é que significa isso? Movimento retilíneo uniforme é aquele cuja minha velocidade é constante. Então, velocidade constante, dificilmente a gente consegue fazer um movimento assim, né? Mas é aquele cuja velocidade é constante. Uniformemente variado, a velocidade varia. O próprio nome já diz, ó, movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Movimento retilíneo uniformemente variado, velocidade varia. A velocidade varia. Porém, eu vou ter uma grandeza constante aqui, que é a aceleração. Eu vou definir a aceleração constante. Então, eu tenho velocidade que varia, variável, e aceleração constante. E aqui, no uniforme, velocidade é constante e a aceleração vai ser igual a zero. Eu vou definir a aceleração ainda. A aceleração é igual a zero. Então, eu vou ter dois tipos de movimentos retilíneos. Eu tenho o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, aceleração igual a zero. Movimento retilíneo uniformemente variado, velocidade variável, aceleração constante. Beleza aí, beleza. Aí, eu não defini aceleração, mas eu vou definir agora para a gente entender o porquê a aceleração aqui é igual a zero. Então, eu vou botar, se não estiver conseguindo ler, aí está a distância para o quadro, aí eu vou mostrar aqui no slide. Aqui, que eu vou passar agora aqui, ó. A definição da aceleração está aqui. Mas antes de chegar nela, eu vou abrir aqui uma tela em branco para escrever isso aqui, que fica melhor. Então, vamos lá. Eu tenho um movimento retilíneos, movimentos retilíneos. Retilíneos. Que ele pode ser uniforme, vou botar aqui, né? Uniforme ou uniformemente variado. Ou seja, ele varia uniformemente. Ele é uniformemente variado. Para a galera que está anotando aí que eu estou vendo. Então, o que é que acontece? Uniforme, velocidade constante e aceleração igual a zero, né? Aceleração igual a zero.
uniformemente variado, velocidade variável e aceleração constante. Aceleração constante. Beleza, né? Eu vou ligar aqui todo mundo, passou aqui, né? Então, o que é que acontece? Deixa eu botar a cor vermelha. Então, ó, movimentos retilíneos, não era isso aqui que eu queria, mas vamos lá. O movimento retilíneo uniforme ou movimento retilíneo uniformemente variado. O uniforme tem velocidade constante e aceleração igual a zero. Uniformemente variado, velocidade variável, aceleração constante. Então, como é que eu defino cada qual aqui, né? Cadê o lapisinho? Aqui, texto select. Ele seleciona todo mundo. Só não vem o lápis, né? Beleza, deixa eu ver se eu acho. Ah, apagou tudo. Deixa eu ver se eu volto. Não volto. E volta para o texto. Então, deixa eu sair daqui e voltar para cá. Que eu vou reescrever aqui. Pronto, agora eu quero escrever com caneta aqui, né? Então, eu tenho movimentos uniformes. Movimentos retilíneos, né? Opa, movimentos retilíneos. Ok. Agora vamos definir a aceleração. A gente viu que velocidade é a razão entre a distância percorrida, né, e o tempo gasto. A aceleração é a razão entre a velocidade entre dois pontos e o tempo gasto. Ou seja, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Vamos ver isso aqui agora. Deixa eu mudar aqui para cá. Pronto. Então, o que é que eu tenho? Passar aqui. Passa aqui embaixo. Aí eu escrevo aqui para a gente entender. Beleza. Deixa eu passar aqui. Então, a aceleração de um móvel, né? A velocidade de um móvel normalmente é variável. Ou seja, como eu estava mostrando para vocês. Tanto que a gente determina a velocidade instantânea, né? Normalmente a velocidade varia. Esta ideia nos permite estabelecer uma nova grandeza física associada à variação da velocidade ao tempo. Essa grandeza é denominada aceleração. Historicamente, praticamente a gente viveu muitos anos da física lá nos séculos 15, 16, 17, a gente só conhecia a grandeza velocidade e a sua associação, a sua quantidade de movimento. A grandeza aceleração surge, nem Newton criou, né, definiu a grandeza aceleração, porque muita gente pensa que a aceleração vem de Newton, não vem de Newton, vem depois de Newton, pós-mortem de Newton. Aí a aceleração ela é definida como a razão entre a velocidade e o tempo decorrido, ou seja, ΔV sobre ΔT. Aí agora vocês vão entender. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui, mas aí vocês vão entender agora. A aceleração é dada como ΔV sobre ΔT. Beleza. Na velocidade, a gente viu que as unidades da velocidade a gente tem, né, no SI, metros por segundo, e o usual é quilômetros por hora, né? As unidades da velocidade. E o usual é quilômetros por hora. A aceleração no SI vai ser a unidade da velocidade, que é metros por segundo, ou seja, velocidade por tempo. Metros por segundo, ou seja, metros por segundo ao quadrado. Pode ser quilômetros por hora ao quadrado como usual? Pode, só que é menos utilizada. Eu já vi utilizar muito também quilômetros por hora por segundo, mas não vou nem anotar. Então, no sistema internacional, a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Agora, vamos pensar no movimento uniforme, né? Uniforme. O que é que eu disse para você que do movimento uniforme, velocidade é constante. Velocidade é constante. A aceleração é ΔV sobre ΔT, então vai ser V final, ou seja, VB menos VA, ou V2 menos V1, vou botar sobre ΔT, né? Seria T2 menos T1, mas vou manter assim. Se a velocidade é constante, imagine, né? Eu vou daqui para Ariquina, é uma coisa inédita,
eu consiga manter uma velocidade constante, sempre a 80 km por hora. É impossível, né? Mas vamos dizer que eu consiga. Então, velocidade final, 80. Velocidade inicial, 80. 80 menos 80 é zero. Então, o que é que acontece? Ó, quando eu boto velocidade constante, essa é igual a essa. Logo, eu vou fazer uma coisa igual a outra subtraindo. Ou seja, isso aqui dá zero. Isso aqui dá zero. Logo, por isso que eu digo que no movimento retilíneo uniforme, velocidade é constante e aceleração é igual a zero. Velocidade é constante e aceleração é igual a zero. Então é por isso que a velocidade é constante. Quando eu subtraio duas coisas iguais, vai dar zero. Então, eu tenho aceleração igual a zero. Diferente no movimento retilíneo uniformemente variado. Aí eu vou ter a grandeza denominada aceleração. E também uma grandeza escalar. Então, eu tenho ΔV sobre ΔT. Deixa eu botar aqui no slide. Então, aqui a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, no movimento retilíneo uniforme, a aceleração é zero. A aceleração existe onde? No movimento variável. No movimento variável. Porque normalmente a velocidade é variável, né? Então, passar aqui para a gente ver esses exemplos. Aí vamos lá, né? Qual é a aceleração média de um movimento retilíneo uniformemente variado, de acordo com os valores da tabela abaixo, né? Vamos calcular aqui com a aceleração média, né? Eu quero a aceleração média, que eu já sei que é ΔV sobre ΔT. Eu já sei aqui, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a velocidade final. Como é que eu sei a velocidade final? Eu vou pelo tempo, ó. O tempo gasto. Assim, a marcha do tempo, como diz o poeta, é inexorável. Então, o que é que acontece? Eu comecei a marcar meu tempo aqui, ó. Quando eu olho o tempo zero, aqui está em segundos, é para dizer o quê? Que aqui é velocidade, aqui é tempo. Onde está meu tempo zero foi onde eu comecei a marcar. Então, minha velocidade no tempo zero era 24 metros por segundo. Quando eu olhei no tempo 6, minha velocidade era de 12. Então, minha velocidade final é 12. Minha velocidade inicial é 24. Eu vou fazer 12, ou seja, deixa eu só reescrever aqui, ele não volta aqui. Vai ser V2 menos V1 sobre T2 menos T1. Ou seja, 12 menos 24 sobre 6 menos 0. Então, final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. 12 menos 24 dá menos 12. 6 menos 0 dá 6. Menos 12 dividido por 6 dá menos 2. Então, a aceleração média aqui vai ser menos 2 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade da aceleração. O que é que o menos da aceleração vai indicar? A gente está estudando vetores em cálculo exatamente para a gente começar a entender esses sinais. Na velocidade, é o seguinte, ó. Se meu vetor velocidade está para a direita, sendo positivo, quando a minha velocidade é negativa, significa que eu estou no sentido oposto àquilo que eu considerei como sentido positivo. Então, é como eu estou dizendo, a gente vê isso onde a gente está vendo esse vetor, exatamente para a gente não perder esses conteúdos. Ó. Se eu considero o meu eixo X positivo para cá, então o que é que significa? Eu tenho um carro indo para a direita, com uma certa velocidade. Sei lá, botar aqui constante, né? De 10 metros por segundo. Aí o que é que acontece? Se eu digo que minha velocidade é menos 10 metros por segundo, significa que eu estou vindo para cá. Então, meu vetor oposto para dizer o seguinte, né, que é menos 10 metros por segundo. O menos só vai indicar isso, que eu estou no sentido oposto, na velocidade. Na velocidade. Então, é a relação que eu estou, por isso que eu estou tentando puxar cálculo e física aí, né? Na aceleração, aí muda o contexto. Então, vamos lá, para recapitular aqui. Na velocidade, o sinal negativo indica sentido oposto. Então, na velocidade, sinal negativo, vou botar aqui, indica sentido
oposto. Na aceleração, vai indicar que eu estou freando, reduzindo a minha velocidade. Ó. A velocidade era 24, foi para 20, foi para 16, foi para 12. Ou seja, o indicativo do sinal negativo da aceleração não é vetorial, diferente da velocidade. A velocidade é vetorial, para dizer que eu estou no sentido oposto. Na aceleração é para dizer que eu estou reduzindo a velocidade, ou seja, desacelerando. O sinal negativo da aceleração é que eu estou desacelerando. Então, é isso que significa. Ou seja, na linguagem do dia a dia, eu estou freando o meu móvel. Ou seja, o nome físico é desacelerando, né? O nome do dia a dia é que eu estou freando o meu automóvel. Então, já a aula vai cair. Eu vou mandar outro link para vocês para a gente terminar com algumas coisas. Mas é só os cálculos que eu fiz aqui, exatamente voltando para vocês reverem. Então, deixa eu só voltar para não ficar com esse preto aqui em cima. Vocês no vídeo vão poder pausar para vocês recapitularem tudo isso que eu vi aqui, né? Aí eu vou falar um pouquinho de gráfico que me passaram aqui a prova de vocês de cálculo, né? A primeira avaliação para vocês enviarem para Rivelino. Então, deixa eu só voltar aqui no grande. Aqui. Então, já eu retorno com vocês. Eu vou salvar a aula para a gente voltar às 14h30. Eu mando o link para vocês aí. E lá no segundo tempo, a gente tira as dúvidas e faz mais exercício. Tem um gato dormindo aí. A aula tá legal, o gato consegue dormir aí. Então, deixa eu botar